Após passar por uma experiência traumática, você é adotado por uma nova família, e tudo está indo bem. Porém, Chuck está de volta, ele ainda precisa de seu corpo para poder sair do boneco, e vai matar quem for para conseguir isso. E o que podemos fazer para vencê-lo e impedir que essas coisas aconteçam? Bom, você está na análise secreta e hoje eu vou analisar os erros cometidos nesse filme e explicar o que poderia ter sido feito para vencer o Chuck em Brinquedo Assassino 2. Mas antes de começar, já se inscreve no canal caso ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder mais nada do nosso conteúdo. Dito isso, vamos ao vídeo. O filme começa com dois caras fazendo um boneco em cima dos restos mortais de Chuck, porque tudo gira em torno do dinheiro, e os donos da empresa que fabricam esse boneco querem provar que não há nada de errado com ele, já que o escândalo que ocorreu no primeiro filme refletiu bastante nas vendas. Mas é no meio dessa montagem que um dos caras acaba sendo eletrocutado em uma das máquinas. Ok, nesse tipo de situação algumas coisas que se pode fazer, mas não temos muito tempo para pensar, então eu optaria pelo jeito mais simples, rápido e seguro, que seria apenas desconectar o cabo de alimentação da tomada. Em vez disso, outro cara fica ali parado e não faz nada para ajudá-lo. E por incrível que pareça, esse acidente que faz com que Chuck volte à vida nesse filme. Então o dono da empresa fala para esse cara não deixar que a notícia da morte desse homem se espalhe, e também manda ele dar um fim no boneco. Após isso, vemos que Andy foi parar em uma adoção, pois sua mãe acabou sendo internada. Mas logo já aparece um casal querendo adotá-lo, e depois de alguns papéis assinados, levam um garoto para casa. Lá ele conhece Caio, que também foi adotado há pouco tempo pelo casal. Em seguida ele vai conhecer o seu quarto. Porém, quando ele vai abrir a porta do guarda-roupa, cai um boneco qualquer da linha Good Guy, e o menino sai correndo assustado pensando que é o Chuck. Os pais explicam a ele que é só um boneco de uma das crianças que passou por ali, e ele não precisa se preocupar. Após isso, vemos aquele mesmo cara que ficou encarregado de dar um fim no boneco. Ele então tenta pôr o boneco em seu porta-malas, porém está muito cheio e não cabe, então ele decide pôr no banco de trás. Pouco tempo se passa e o boneco começa a trocar de posição. O cara nem percebe, pois está muito ocupado no celular. Logo ele para em um mercado para comprar bebida. Enquanto isso, Chuck pega seu celular para descobrir o paradeiro de Andy. Logo depois, o homem já volta para o carro e é atacado por Chuck, que o ameaça com uma arma de brinquedo, amarra seus braços e o asfixia até a morte. Neste ponto já não teríamos muito o que fazer, porém se este homem tivesse levado, no mínimo em consideração, as coisas que falaram sobre esse boneco e o que aconteceu com aquele outro cara, ele teria ficado pelo menos um pouco mais atento e apreensivo, e assim perceberia que ele estava se mexendo. Após isso era só abrir a porta e correr, ou então tentar jogá-lo pela janela. Após isso, Chuck chega até a casa da nova família de Andy e logo já dá de cara com aquele outro boneco. E isso é perfeito, pois agora ele pode se infiltrar na casa sem ser percebido. Então ele quebra o boneco e o enterra no quintal. No dia seguinte, o garoto acaba escutando o pai e a mãe conversando sobre ele. E nessa conversa eles falam que ele é uma criança perturbada e que claramente ele ainda não superou essa história do boneco. Isso acaba fazendo com que ele mais uma vez se aproxime de um Good Guy. Porém o grande problema é que esse não é qualquer Good Guy, e sim o verdadeiro Chuck. Bom, logo anoitece e o menino vai dormir, porém no meio da noite acorda completamente amarrado e mordaçado, e dessa maneira descobre que Chuck realmente está de volta. Então o boneco diz para ele não se preocupar, pois eles vão apenas brincar de esconder a alma, e começa a recitar o ritual. Porém nesse momento ele acaba sendo interrompido pela Caio, que havia saído escondido com alguns amigos, e ao entrar no quarto pergunta ao garoto como ele fez para se amarrar desse jeito. Ele responde que foi o Chuck, e obviamente ela não acredita, e logo os pais aparecem ali também, e claro que eles também não acreditam no que Andy está dizendo. Eles pensam que é a garota que o amarrou para poder sair escondido, mas o garoto continua dizendo que foi o Chuck. O pai então se estressa, pega o boneco e joga no porão, acreditando que isso seria a solução dos problemas. Logo depois vemos que Chuck se levanta e fica apavorado, pois seu nariz está sangrando. Isso significa que ele já está há muito tempo no boneco, e se não sair dali logo ficará preso. No dia seguinte vemos que o garoto está se arrumando para ir para a escola como se nada tivesse acontecido. Isso é um grande erro, pois agora ele sabe que o boneco está vivo e que ele e sua família estão em perigo. No lugar dele eu inventaria qualquer desculpa para não ir à escola e ficar em casa com meus pais, já que com os pais em casa eu tinha que ficar no porão fingindo ser um brinquedo normal. Isso nos daria um pouco mais de tempo para pensar o que fazer. Então o menino sobe no ônibus, porém o que ele não sabe é que o Chuck já está ali também, só que na parte de baixo. Chegando na escola as coisas estão indo tudo bem, até que começa a ir mal, pois Chuck pega um dos trabalhos do Andy e escreve alguns palavrões xingando a professora, fazendo com que o menino leve uma baita de uma bronca e fique de castigo. E é nesse exato momento que ele descobre que Chuck o seguiu até ali. A professora, vendo que ele não para de olhar para o boneco, pega o mesmo e o tranca no armário, como uma espécie de punição para o garoto. E após isso manda ele baixar a cabeça e o deixa trancado nessa sala.
Tá, agora além de estarmos na mesma sala onde está Chuck, estamos presos com ele. Isso não é muito bom, porém ainda temos a vantagem dele estar preso no armário, mas isso também não irá segurá-lo por muito tempo. Então temos que pensar logo algo que seja inteligente o bastante para vencer esse boneco. Então no lugar dele, em vez de ficar tentando abrir a porta que está trancada, eu estaria mexendo nas coisas da professora para achar uma arma para me defender. Por exemplo, um estilete ou então uma tesoura de ponta, que geralmente todos os professores têm. E para atacar alguém nada melhor que usar o elemento surpresa. Então enquanto ele estivesse tentando abrir a porta, eu estaria ao lado daquela parede com uma cadeira na mão, e assim que ele abrisse eu daria uma cadeirada certeira que o derrubasse. Em sequência já daria vários golpes nele com o estilete ou então com a tesoura que eu encontrasse. Mas ainda há um problema. Pra quem não sabe, Chuck tem a força de um homem adulto, e para que isso desse certo, Andy teria que ser rápido, caso contrário poderia dar errado, ou então uma outra solução seria tentar fugir pelas janelas, e é mais ou menos isso que acontece no filme. Depois disso a professora retorna, porém não encontra o garoto. A única coisa que há nessa sala é alguém tentando sair daquele armário. Ok, se eu fosse ela neste momento eu já estaria pensando, se eu tranquei a porta, como ele entrou aí dentro? E como ele saiu dessa sala? E fazer essas perguntas não seria muito difícil concluir que ele fugiu pela janela, já que ele deixou a mesma aberta. Mas já que ele fugiu pela janela, quem está dentro do armário? Já temos um bom motivo para não abrir. Sem contar que quando ela pergunta se é o garoto ou não que está ali dentro, ninguém responde. A porta simplesmente para de mexer. Isso é bem sinistro. No lugar dela eu teria chamado o zelador ou alguém para conferir comigo quem está ali dentro. Afinal pode ser qualquer um. Em vez disso ela entra no armário acreditando que é o garoto que está ali dentro. E acaba sendo atacada por Chuck. Tem que admitir que esse boneco é bem rápido em alguns momentos, mas aqui não é o caso. Ele caminha lentamente até ela antes de matá-la. Isso daria perfeitamente tempo para ela se levantar e sair correndo. Mas ela acabou ficando parada e vocês sabem o que aconteceu. Depois disso, em casa, os pais perguntam ao garoto por que ele escreveu aquelas coisas no trabalho e fugiu da escola. Ele responde que o culpado de tudo isso é o Chuck, e os pais mais uma vez não acreditam nele. Depois disso, mais tarde, ele também tenta falar com sua irmã, mas ela também não acredita. Resumindo, ele está sozinho, e nessas circunstâncias, se eu fosse ele, eu já estaria bolando um plano para atacar o Chuck, pois se eu não fizer isso, logo o Chuck fará. E o Andy sabe disso. Então nessa mesma noite ele vai até a cozinha, pega uma faca elétrica e desce no porão, e logo ele já encontra o boneco. E os dois entram numa briga corpo a corpo, e isso acaba acordando o pai que vai lá ver o que aconteceu, e o Chuck se esconde embaixo das escadas pouco antes dele abrir a porta. Então o homem vê que o garoto está com a faca elétrica na mão e vai descendo as escadas devagar, dizendo para ele soltar aquilo. Porém é nesse momento que o Chuck puxa um de seus pés da escada e o faz quebrar o pescoço. Após isso a mãe e a irmã chegam ali também, e ao ver o marido morto, a mulher fica tão arrasada que põe a culpa toda no menino, e o manda de volta para o orfanato. Porém antes de ir embora ele alerta a Kyle, dizendo para ela tomar cuidado e não chegar perto do porão, pois Chuck está lá. Após isso a garota ignora completamente o que Andy falou. Ela pega o Chuck e põe numa lata de lixo e vai andar de balanço. Porém enquanto ela está andando acaba desenterrando alguma coisa. E quando ela vai ver o que é, se trata daquele outro good guy. Mas peraí, havia apenas um na casa. Isso lhe deixa muito assustada. Então ela volta lá na lata de lixo e fica mais assustada ainda, pois o boneco já não está mais lá. Ok, isso significa que o garoto estava certo o tempo todo, e agora temos que tomar muito cuidado. Além disso, ela também escuta um barulho vindo do andar de cima, e levando em consideração tudo que o garoto falou, a mãe já deve estar morta. Então o melhor a se fazer aqui é sair correndo o mais rápido possível para a casa de um dos vizinhos, e lá se esconder e conseguir um telefone para chamar a polícia. Em vez disso, ela entra na casa e encontra a mãe morta, e logo em seguida já é atacada por Chuck. Porém ele não mata ela, ele ainda precisa de alguém que dirija por ele para ele chegar até o menino, e sem opções é exatamente isso que ela faz. E chegando no orfanato, Chuck acaba matando a coordenadora, pegando o Andy e despistando a Kyle. Enfim, os três acabam parando em uma fábrica de bonecos good guys. E é exatamente aqui que o Chuck consegue ficar sozinho bastante com o Andy para recitar o ritual. Porém não funciona, ele já está há muito tempo no boneco. E antes que ele pudesse atacar o Andy, a Kai aparece e derruba algumas caixas em cima do Chuck, assim dando tempo para o garoto correr, e logo ela já alcança ele, porém os dois não conseguem achar uma saída, e são encurralados por Chuck. Mas é nesse exato momento que nós teríamos uma vantagem momentânea, pois a Kai aqui consegue derrubar uma grade de ferro em cima de uma das mãos do Chuck. Agora se eu fosse ela, pegaria aquela faca dele e deixava ele em pedacinhos. Em vez disso os dois saem correndo, e cara, isso não faz o menor sentido, mas vamos esquecer, porque logo depois disso eles conseguem fazer algo de bom. Eles armam uma armadilha pro Chuck, prendendo ele em uma esteira que o leva até uma máquina a vapor que cola várias partes de outros bonecos nele. Bom, parece que ele morreu e finalmente vencemos, exceto que depois, quando eles estão indo embora, a Kyle acaba sendo atingida pelo corpo de um outro cara lá que o Chuck havia matado.
E é nesse momento que descobrimos que ele ainda está vivo, porém está sem as pernas, mas mesmo assim ele tenta atacar a Indy mais uma vez, mas ele acaba errando a facada e ficando preso no metal. Então o garoto aproveita esse momento para abrir uma válvula que despeja vários litros de plástico em cima do boneco, e agora com o Chuck supostamente morto, ele vai chamar a Caio, que havia desmaiado. Então a garota curiosa chega bem perto para ver o que o Andy fez com o Chuck, quando do nada o boneco se levanta e ataca ela, e no meio dessa treta ela acaba conseguindo colocar uma mangueira de ar na boca do Chuck, que acaba explodindo a cabeça dele, e finalmente o matando, e depois disso os dois vão embora. Mas então, deixem nos comentários o que você achou das minhas ideias para vencer o Chuck nesse filme, e se você tem alguma outra é só deixar aí também. E se você gostou do conteúdo assistido, já deixa um like no vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que virão. Então eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido, um grande abraço e tchau!